Beleza? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta aí, nesse texto. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esses dias aqui, nessa conferência. Obrigado por tanta unção, por tanta revelação. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de louvar o Senhor, de te adorar, através da música, da dança. Muito obrigado, Senhor. E nós clamamos nessa noite, continuamos clamando, que o Senhor continue derramando espírito de sabedoria e de revelação. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e apesar de nós te pedimos, fala conosco, fala no nosso coração nessa noite pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então, é muito bom a gente vir para uma conferência dessa e ficar livre, né? Eu acho legal isso. Então, vai falar sobre o quê? Não sei, né? E Deus vai falando com a gente, né? Então, hoje, eu senti muito forte de compartilhar essa palavra com vocês. Então, é o Espírito Santo conduzindo, não é? Ouça o que o Espírito Santo quer dizer para a igreja hoje à noite. Amém? Então, essa palavra, deixa eu construir ela aqui, eu vou falar o tema depois, de propósito. Então, é um grande milagre que a gente conhece bem, não é? Porque essa mulher tem 2 filhos, a gente não sabe bem a idade deles, pode ser uns adolescentes, e o marido morre e deixa uma dívida para a família. E aí, pela lei daquela época, naquele lugar, então, o credor vem com o direito de levar os filhos como escravo. A mulher fica desesperada, clama ao Eliseu, ele dá estratégia para ela, não é? E a gente sabe que no final, um pouquinho de azeite se multiplica, ela não só paga a dívida dela, mas como o profeta diz para ela, viver do resto. Quer dizer, ela passou o resto da vida dela tendo lucro, sendo sustentada por aquele milagre. Quem concorda que foi um grande milagre? Foi um grande milagre. Mas os maiores beneficiários desse milagre, isso eu nunca tinha percebido, foram os filhos dela, ou deles, né, do casal. Porque, irmãos, tudo bem que uma mãe sofre demais, né, de ver os filhos sendo levados, ainda mais para ser escravos. Os escravos morriam prematuramente, eles eram espancados, eles eram mortos por quase nada. Né? Então a mãe estava desesperada, mas se eles fossem escravizados, vocês concordam comigo que os maiores prejudicados, quem sofreria mais, seriam eles mesmos? Concorda comigo? Irmão, eram eles que iam apanhar, eram eles que iam viver uma vida miserável, não é? Capturados e escravizados pelo inimigo, pelo povo inimigo de Deus. Eram eles que iam morrer prematuramente, eram eles que teriam o projeto de Deus interrompido na sua vida, não é verdade? Eles iam morrer antes de cumprir o propósito de Deus, seria uma tragédia para eles. Então, eles são os maiores beneficiários dessa história. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que eu quero te falar hoje à noite é que o estilo de vida dos pais dele, não só da mãe e do pai, eu vou te mostrar isso. Aliás, não só da mãe, ou não só do pai, mas dos pais, diga, os pais. O estilo de vida dos pais deles, e é esse o meu alvo, irmãos, colocou eles em liberdade. Eu vou te mostrar isso. Então, o que nós, como líderes, como pastores, líderes na igreja, não é? Líderes de ministério, crentes, qual a influência que nós estamos exercendo sobre os nossos filhos? Porque, irmãos, o nosso estilo de vida vai influenciar a vida dos nossos filhos, para o bem ou para o mal, ok? Então, eu vou te mostrar aqui, porque, irmão, veja bem, é interessante quando
o Ezequias, o rei Ezequias, que é um rei daqueles tops, né, que eu te falei hoje de manhã, o rei Ezequias passou uma grande tribulação com o Senaqueribe, e o Senaqueribe já tinha levado para o cativeiro o povo de Israel, e Judá ainda não tinha sido levada, e o Ezequias estava desesperado, porque provavelmente ele seria o próximo da fila, não é? E a palavra que o Isaías traz para Ezequias é assim: pode ficar tranquilo, assim diz o Senhor, não é? Eu vou poupar Judá, por amor do meu servo Davi. Quem está me entendendo? Irmãos, isso são centenas de anos depois, e a vida e o estilo de vida do Davi está abençoando tataraneto dele, que é o Ezequias, não é? Um descendente dele, e por causa do estilo de vida do Davi, o Ezequias está sendo liberto junto com o seu povo. Tem alguém me entendendo aqui? Mas é interessante que esse mesmo Ezequias vai pisar na bola, porque, irmãos, lembra quando os homens da Babilônia foram lá e olharam todo o reino, e o Ezequias se ensoberbeceu no final da vida dele? Ele se ensoberbeceu, ele mostrou tudo, e quando o profeta Isaías chegou lá e disse: quem são esses homens? São os homens da Babilônia. E o que foi que eles viram? O que foi que você mostrou para ele? Tudo. Não teve nada que eu não mostrei para eles, não é? Da minha glória, das minhas conquistas. E o Isaías disse para ele assim: olha, é muito interessante isso aqui, ó. Dos teus próprios filhos, segundo Reis 20, 18, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Todas as riquezas que os teus pais, não é, entesouraram por todos esses anos, vão ser levadas pelo rei da Babilônia, e os teus filhos também, e eles vão ser eunucos. Sabe o que é eunuco? Que cuida da mulher do rei. Eles como é que fala? Castravam, né, os homens para cuidar das mulheres dos reis. Que tragédia. Então, olha só, irmãos, o que o Isaías diz para o Ezequias, no final da vida dele: os teus filhos vão sofrer a consequência dos teus atos. Versículo 19, olha o que o Ezequias vai dizer. Então Ezequias disse ao profeta Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois ele pensava no seu coração: haverá paz e segurança nos meus dias. Quer dizer, eu não estou nem aí se os meninos vão ser castrados. Eu não estou nem aí se os meus filhos vão ser escravizados. O que importa é que eu vou terminar minha vida numa boa. Entende? Então, olha só, irmãos. Então tem muito. Qual que é o meu tema, então, hoje à noite? O meu tema: pais heróis. Eu vou te mostrar como que foram dois heróis. Essa mulher, essa viúva, e o marido dela, que nem aparece na história. Eu vou te mostrar que ele é um herói. Não é? Na verdade, um casal de pais heróis. E a vida deles influenciou e libertou os seus filhos. E essa é a palavra que o Espírito Santo quer dar para a igreja hoje, irmão. Nós precisamos dar uma parada e dar uma atenção especial para os nossos filhos. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da nossa família. Quem está me entendendo? Nenhum. Não adianta uma igreja com 10 mil membros, várias igrejas filhas espalhadas pelo Brasil. Muito bem. Onde estão seus filhos? Estão tudo desviados. Você foi um fracasso total. Total. Eu não estou falando um fracasso diante dos homens apenas. Estou falando especialmente para Deus. Como eu disse, Deus é um Deus geracional. Ele espera ver você daqui a 1000 anos nos seus filhos. Amém, queridos? Então, vamos repensar o nosso relacionamento e a nossa influência sobre os nossos filhos através dessa palavra. Que a nossa vida seja como a do Davi, que daqui a 500 anos, um filho nosso, né, um descendente nosso, ouça do Espírito Santo: você não merece, mas eu vou te abençoar por causa do teu pai, que andou comigo e me serviu. Amém? Foi isso que o Ezequias ouviu, não é?
E que a gente não seja como Ezequias. O meu filho vai sofrer no futuro? Meu filho vai ser escravo do diabo? Beleza. Desde que eu acabe a minha vida numa boa, está tudo bem numa boa. Está tudo péssimo. Não é? Então vamos ver comigo aqui, irmãos. Pais heróis. Então, o que esses pais representaram para esses filhos? Por que eles foram libertos daquela escravidão que era iminente, não é? Não tinha mais jeito, já ia acontecer mesmo. Mas a vida deles livrou aqueles filhos da escravidão. Vamos ver comigo aqui. Em primeiro lugar, então, eles dois, aqueles filhos, tinham uma mãe de oração. Amém, queridos? Uma mãe de oração. Quem vem acompanhar comigo aí, 2 Reis 4:1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Irmãos, isso aqui é uma oração. Isso aqui é um pedido de intercessão. Nós temos que olhar isso aqui, como que eles, aqui que estão vivendo aqui no Antigo Testamento, pensavam. Quer ver? Vamos entender isso aqui, ó. Lá no paraíso, Deus falava face a face com o homem, não é? Então Deus vinha, na virada do dia, e conversava com ele como um homem conversa com um amigo, não é? Por causa do pecado, a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. Então Deus separou. O relacionamento do homem no Antigo Testamento todo, depois do paraíso, é Deus no céu e o homem na terra. É assim que é o relacionamento. Algumas vezes Deus se manifestou para alguns poucos homens na Bíblia. Por exemplo, ele lutou com o Jacó, ele conversou face a face com Moisés, não é? Tem uma manifestação ali do Senhor com o Elias, mas são raros os momentos, porque Deus está longe, por causa do pecado. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é mais Deus, no Novo Testamento, quando Jesus vem aqui de novo, Deus está aqui, volta como se fosse no paraíso. Deus conosco, quem está me entendendo? Então Jesus está ali de novo, e tendo relacionamento, e conversa com o homem assim. Deus voltou para aquele relacionamento original com o Adão. Por isso que Jesus é chamado de último Adão. Tá? Mas depois da cruz, tudo mudou. Não é mais Deus conosco, como era no começo. Não é mais Deus no céu, separado de nós. Não é mais Deus conosco de novo, como Jesus aqui encarnado. Agora é Deus em nós, a esperança da glória. Não é? Mas vamos pensar com a cabeça do Antigo Testamento. Quando as pessoas queriam consultar a Deus, elas iam consultar o profeta. Quando Deus quis falar com o Eli, por exemplo, e o Eli, que era o profeta, estava offline, né? Ele não funcionava, ele teve que chamar um garoto, chamado Samuel, para falar com ele. Deus falou com o Eli, por causa dos seus filhos em pecado, através de uma criança. Quem está me entendendo? Então, no Antigo Testamento, quando as pessoas queriam buscar a Deus, quando Deus quis falar com Davi a respeito do pecado grave dele e de tudo que aconteceria com ele, Deus enviou um homem chamado Natã para falar com ele. Então, quando essa mulher vai buscar o profeta Eliseu para buscar uma solução, irmão, isso aqui é uma intercessão, isso aqui é uma oração. Quem está me entendendo? Então, essa é a primeira questão aqui. Como vai a nossa vida de oração pelos nossos filhos? Irmão, é tão importante. Quando Moisés estava em cima do monte, intercedendo pelo povo de Israel, lá no vale, que estava lutando contra os amalequitas, Israel prevalecia. Quando parava a intercessão, Israel fracassava. Isso vale para nós, irmãos, nós não vamos prevalecer sem intercessão. E a intercessão dos nossos pais. Eu acho que a maioria aqui é pai, né? A nossa intercessão pelos nossos filhos é mais poderosa do que a oração do pastor de vocês. Sabia disso? Sabia disso? Irmãos, a nossa oração, quando um pai coloca a mão na cabeça do filho e abençoa, meu irmão. Por quê? Porque tem o peso
da autoridade direta, a primeira linha de autoridade sobre os nossos filhos somos nós mesmos. Então, quando a gente ora e abençoa um filho, irmãos, abençoado está. Entenda isso. Entende? Eu tenho visto que, claro, aqui não, na igreja de Deus com certeza não deve ser assim. Mas eu tenho visto em muitos lugares, irmãos, os pais terceirizando a oração para a igreja, para os pastores, para as irmãs da intercessão. Ore pelos meus filhos. Beleza, pode orar, quanto mais oração melhor. Mas nada nesse mundo substitui a oração de um pai, de uma mãe, pelos seus filhos. Irmãos, e nós estamos orando por todo mundo, já viu? Os pastores e líderes. A gente ora por todo mundo, a gente ora por quem a gente não conhece, a gente ora pelo Brasil, ora pela África, ora pelo Japão, ora até por Marte, vai que o marciano converte, só não ora pelos filhos. Tem alguma coisa errada. Então esses meninos, eles foram libertos de Satanás, da escravidão de Satanás, porque eles tinham uma mãe de joelhos. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que não é para pedir só o pão de cada dia, todo dia, não é? Mas ele disse também que era para a gente orar para que nós não caíssemos em tentação. Ele não disse para a gente orar, Senhor, nos livra da tentação, porque nem ele foi livrado, ele foi tentado em todas as coisas. Mas ele disse que é para a gente orar, para não cair em tentação. Isso vale para os nossos filhos, irmãos. Orar para que os nossos filhos não caiam em tentação. Orar para que o Senhor os livre do mal. A palavra lá, mal, não é um adjetivo para nós aqui. Não é como o contrário de bom. Não é. Mas a palavra mal aqui é poneros, que é um substantivo, que é maligno. Senhor, livra os meus filhos de Satanás. É uma pessoa. Quem está me entendendo? Primeira coisa aqui então, irmãos, eles tinham uma mãe de oração. Não é? Eu já falei para a maioria de vocês que eu tive uma mãe de oração, não é? Minha mãe casou com meu pai e engravidou, na verdade, do meu pai com a minha primeira irmã, né? E a minha mãe era filha de pastor. Então, irmão, foi um negócio naquela época tão terrível e foi tão duro, né? Eu acho que tinha muito despreparo naquela época. Ela foi disciplinada publicamente ali e foi, como é que chamava? Excluída. Irmãos, isso feriu a minha mãe pro resto da vida. Então, era uma pessoa ferida, grávida de um homem que não conhecia Deus, meu pai, não é? Que depois eu nasci. Mas então a gente nasceu no meio desse conflito. O meu pai querendo levar a gente para o Círio de Nazaré. Já ouviu falar do Círio de Nazaré lá em Belém? Aí a gente ia todo ano para o Círio de Nazaré. Eu lembro bem, eu ia no macaquinho do meu pai, no meio daquela multidão, seguindo a santa. Quando chegava em casa, a minha avó me dava um banho para me limpar de toda a impureza. Aí eu ganhava do meu pai um monte de cordão, de imagem, de não sei o quê. A minha avó quebrava tudo quando eu chegava. Eu já sabia de... Irmão, então esse conflito acabou que... Sabe de uma coisa? Quando eu me entendi por gente, sabe de uma coisa? Eu não quero nenhum nem outro. Eu quero o mundo. Irmãos, eu fui parar no mundo. Mas é interessante que a minha mãe, mesmo passando por tudo isso, essa ferida, ela estava longe da igreja, ela orou por mim por 13 anos, desde quando eu comecei a me envolver mesmo com drogas. Não é? Então foi assim, eu fui saber disso quando eu já estava casado, e eu fui visitar a minha mãe, já era pastor, e aí eu estava visitando a minha mãe, aí ela estava contando para a Meila, a minha esposa, quando o Jackson saía, quando ele saía para as drogas, eu me ajoelhava na cama dele, e eu não conseguia mais nem orar, porque foram muitos anos orando, eu só chorava em cima da cama dele. E quando ele chegava, ele deitava em cima das minhas lágrimas. Uma mulher de oração. Amém, queridos? Por isso que eu estou aqui, não é? Tinha um decreto de escravidão sobre a minha vida. Eu estava preso, na verdade. Eu estava pior do que esses meninos, que eu já estava preso mesmo. Não é? Mas as orações da minha mãe me arrancaram de lá.
Amém, queridos? Então, primeira coisa é isso, como que vai a vida de oração pelos nossos filhos. Segundo lugar, essa mulher era uma mulher cheia de fé, uma fé viva. Segundo Reis 4:2, diz que o Eliseu perguntou para ela: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Irmãos, eu vejo isso como fé. Quando a gente consegue ver nas pequenas coisas, não é? O milagre de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Tudo que essa mulher está vivendo, os filhos estão recebendo a influência. De propósito, tudo que ela está sentindo, todas as lágrimas que ela está derramando, eles estão vendo. Ela está orando, eles estão vendo. E agora, quando o profeta pergunta para ela: o que é que você tem? Você precisa de um milagre? Quantos aqui precisam de um milagre hoje à noite? Deixa eu ver, só acho que precisa de um milagre. Além de mim, não é? Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que o que você precisa para desencadear o processo já está na sua vida, esperando o seu reconhecimento? Sabia disso? Não sabia, porque se você soubesse, você dava pelo menos um glória a Deus. Não é? Já está na sua vida. E o Senhor está perguntando para você: qual que é o seu problema? Ah, pastor, meu problema é igual o dela, é dívida. Então, o que você tem? Eu não tenho nada. Não é verdade. Você só precisa reconhecer o que Deus já colocou na sua vida para esperar o seu reconhecimento. Irmãos, parece que a primeira resposta dela é quase uma murmuração: eu não tenho nada. Mas depois, a fé dessa mulher faz com que ela veja que ela tem um pouquinho de azeite numa botija. Irmãos, isso é uma influência muito positiva para os nossos filhos, sabia? Quando os nossos filhos aprendem desde cedo com a gente a confiar, a ver as coisas boas da vida, a acreditar que as coisas vão melhorar, não é? De novo eu vou te dar o exemplo da minha mãe, que quando a gente ia jantar, não é? Então a gente era muito pobrezinho, e a minha mãe dizia assim, ela fazia uma coisa, irmão, para o jantar, mas era um negócio assim, ela dizia assim: adivinha, quem adivinha que tem para jantar hoje? Eu lembro, irmãos, e a gente ficava naquela festa, eu e a minha irmã, não é? Porque era uma coisa muito especial, porque ela fazia ser muito especial, e quando a gente sentava na mesa, irmãos, era uma farofa de ovo, tão especial. Ela dizia: tá vendo como o papai do céu é bom? E a gente dizia: meu Deus! E quando era aquele quitute, aquela carninha desfiada, então, irmãos, quando o nosso ovo ganhava aquele recheio, não é? A minha irmã me contou, anos depois, minha irmã é rica, né? E anos depois ela falou pro marido dela: amor, eu estou desejando comer aquele quitute desfiado, com cebola e com ovo, como a mamãe fazia. O Luiz disse: credo, não sei o quê. Não, amor, você vai ver que é uma delícia. Aí diz que eles foram, não, aí o Luiz achava, mas era de outra marca. Não, tem que ser aquela marca e tal. Porque no fundo, a que a mamãe comprava era a mais barata. E ela não achava, até que ela achou. Quando ela achou, ela descobriu que era a mais barata. Disse: meu Deus, é a mais barata. E ela levou para casa e fez tudo como a minha mãe fazia. De quando ela colocou a primeira colher na boca, irmã, ela não conseguiu nem engolir. Depois ela me disse: mano, mudou esse negócio. Eu falei: não, mano, não foi o quitute que mudou. Mas a minha mãe fazia ser especial, fazia a gente acreditar, fazia a gente crer que tudo era possível, que a gente tinha tudo que a gente precisava. Irmão, eu nunca fui pobre, porque quando eu fui, eu não sabia que eu era. Amém, queridos? Eu aprendi com ela quando a gente casou. Eu falava assim para os meninos: pessoal, hoje é o dia de ligar o ar-condicionado. Vai todo mundo para o nosso quarto. Ninguém ficava reclamando pelos 6 dias de calor. A gente comemorava o dia da bênção.
Isso é fé. Isso é você ver as coisas boas da vida. Irmãos, o apóstolo Paulo disse assim, ó, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter fartura, como sei viver na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, e essa mãe, ela viu aquele pouquinho, não é? Jesus viu 5 pãezinhos e 2 peixinhos, não foi que ele viu? Precisava de 5.000, só para alimentar os homens. Mas ele disse: tá joia, me dá aqui. Oh Senhor, muito obrigado. Já tenho o que eu preciso para o meu milagre. Nós já temos o que nós precisamos para o nosso milagre. Meu irmão, você tem a vida. Você tem a saúde. Esse dia eu estava vendo, né, o Steve Jobs, ele foi considerado pela Forbes um dos homens mais ricos do mundo. Eu não lembro bem da colocação dele. Mas ele declarou: eu daria tudo o que eu tenho pela minha saúde. E todo o dinheiro dele não conseguiu comprar um pâncreas novo. E ele morreu. Irmãos, o nosso pâncreas está zerado. Você é milionário. Tudo que você precisa para que aconteça um milagre na sua vida, você já tem. Você já tem. Porque você está vivo. Porque você tem saúde. Só não tem problema e tribulação quem já morreu. Irmão, tribulação é privilégio de vivos. Quem quer trocar? Muito bem, então, esses meninos, irmãos, nossos filhos estão sendo influenciados assim. Nossos filhos estão sendo treinados a confiar em Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. E eu estou falando, eu sei que a maioria de vocês são pastores, são líderes. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Nós aprendemos desde cedo com a pastora Rebeca, né? Ela dizia assim que eles sempre faziam. E quando ela estava falando, eu lembrava da minha mãe. Porque ela dizia assim, que eles sempre fizeram com que o ministério fosse especial para os filhos. Então, quando eles passavam aquelas tribulações do ministério, irmãos, as crianças não têm nem maturidade para assimilar um negócio desse. Não vai ser bom para eles. Entende? Então, eles passavam sozinhos. Mas quando era a hora da festa, aí... Então, os meninos associaram o ministério com uma coisa boa. Não é? Ela sempre conta que quando eles saíam da igreja, era lei. Eles irem para um lugar, porque era um tempo de muita escassez também, mas eles iam para um lugar especial e naquele dia tinha Coca-Cola. Né? Antigamente, o slogan era Coca-Cola dá mais vida. Hoje mudou um pouco. Mas era especial para os meninos, o ministério. Vamos para a igreja, opa! E ela dizia assim que, de acordo com a idade dos meninos, ela se envolvia nos ministérios. Então, quando os meninos eram crianças, ela ia para a salinha, porque ela queria que a salinha fosse o melhor lugar da igreja. Olha a preocupação dessa mãe, desses pais. Não é? Então, ela fazia ficar especial. Ela investia financeiramente ela mesma, para que fosse especial para os filhos dela. Não é? Quem foi criança na época dos filhos dela, só ganhou. Então, os meninos, irmão, todos os filhos da pastora Rebeca são pastores de tempo integral. Todos, sem exceção. Todos. E não somente isso, é impressionante, irmãos, o sucesso desses, são homens e mulheres agora, todos servindo ao Senhor. Entende? Então, a pessoa é pastor, chega em casa, aquele irmão, isso não é crente não, isso é uma carne de pescoço, e não sei o quê, e bate a porta, não aguento mais, porque esse irmão, eu não sei o quê, queima ele, Jesus. Irmãos, os filhos de pastores querem ser qualquer coisa, eles só não querem ser pastores.
Irmão, filho de pastor, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que perguntar para uma criança assim, ó, de sei lá quantos anos. Filho de pastor, já viu como é que eles são? Eles são engraçados. O que você quer ser quando crescer? Aí ele, sei lá, ele quer ser alguma coisa. Quero ser médico e pastor. Não é? Quero ser astronauta e pastor. Se estiver saudável, o ministério naquela família, a criança quer ser igual ao pai. Está me entendendo? Então, irmãos, a gente tem que transferir para os nossos filhos esse coração de fé. Agora, terceiro lugar. Então, oração. E também uma fé que eles sentiam fluir daquela mulher. Em terceiro lugar, olha só outra influência poderosa sobre eles. Obediência. Segundo Reis 4:3, o profeta disse para ela, era uma ordem: vai, pede emprestadas muitas vasilhas a todos os teus vizinhos. Então, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Diga, sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, do profeta, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas, ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, percebe que os meninos estão envolvidos em tudo. Irmãos, eles estão apavorados. Não são crianças tão pequenas que tem um diálogo aqui. Ela manda eles na casa dos vizinhos. Não deve ser criança tão pequena. Eu imagino assim, adolescentes mesmo. Não é? Todo mundo trabalhou junto, ela trabalhou junto com eles também foram pegar vasilhas, eles estavam participando do processo, não é? Eles estavam imaginando o que seria a escravidão, eles já sabiam, eles conviviam naquele contexto, então eles estavam apavorados. Irmãos, agora escuta bem, olha aqui para mim, é interessante isso aqui, muito chave, porque o que eles viram foi a ação de uma mulher obediente. Sabe por quê? O profeta deu o comando e se foi. E se foi. E ela vai obedecer cabalmente o comando dele sem a presença dele. Sabe o que eu chamo isso? Submissão completa. Então, eles viram o testemunho daquela mãe, que era uma mãe obediente. Irmãos, ela não está sendo só obediente a Deus. Ela está sendo obediente a um homem que deu um comando para ela. Uma autoridade delegada. Alguém que tem uma autoridade sobre a vida dela. Pelo menos sobre a vida espiritual dela. E ela, escuta bem, obedeceu. Deixa eu te falar uma coisa. Qual a influência que nós, como pais, temos dado para os nossos filhos em casa? O menino atende o telefone e a mãe diz: isso aqui não acontece. Eu vou fazer uma ilustração absurda, não é? Que não acontece, mas diga que eu não estou. Irmãos, que coisa triste. Que coisa triste. Ou então chega alguém em casa, às vezes até um irmão da igreja: menino, fecha essa porta aí, menino, fecha essa porta aí, menino. Aí o menino quer, mamãe? Não entendi nada. Não quero atender. Agora, irmão, pensa. Agora pensa que tragédia. Escuta bem. Isso também não acontece. Isso também não acontece. Lá na mesa, o pai fala: viu essa última do pastor Renato? Está pensando que eu sou doido, é? Um absurdo, nunca que eu vou obedecer um negócio desse. E não sei o que, fala mal, porque a pastora Rubislé também, não sei o que, e os filhos estão todos ouvindo. Irmãos, quando Noé ficou bêbado e nu, não é? E o Cã, não é? Viu a nudez. Puxa vida, ele deveria ter confrontado o pai dele. Ele deveria, com amor, com respeito, deveria ter corrigido o pai dele, mas ele não deveria ter ido contar. Quando ele contou para os irmãos vieram, foram mais nobres do que ele, cobriram a nudez do pai. E quando o pai acordou no outro dia, o pai amaldiçoou
os descendentes de Cã. Maldito seja Canaã, seja ele escravo dos escravos dos seus irmãos. Assim nascem os cananeus, um povo tão amaldiçoado, que a Bíblia chega a dizer assim, ó, vocês estão herdando Canaã, não é porque vocês são bonzinhos, é porque os cananeus são malzinhos. Mas se vocês forem iguais aos cananeus, vocês perdem essa terra também, e eles perderam. Entende? Então, irmãos, aí a criança está vendo os pais detonarem com todas as autoridades. Detonam com o governo. Irmãos, vou te falar uma coisa. Eu estou tão indignado quanto vocês. Tão indignado quanto vocês, mas a minha Bíblia diz: toda autoridade foi instituída por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. O apóstolo Pedro ensina: vocês devem se submeter a toda a autoridade humana, não somente aos bons e cordatos, mas aos maus e insensatos, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa. Irmãos, então a gente rasga essa página da nossa Bíblia, se a gente não quer obedecer isso. Só que a gente anula toda a Bíblia, porque a Bíblia diz que se a gente tirar um tio ou um J, não é? Já era, a gente se tornou maldito. Tem que cumprir a lei de Deus, amém, queridos? Agora olha aqui, esses filhos estão ouvindo, irmãos, estão vendo a desobediência dos pais, seja a Deus, como eu dei o exemplo da mentira, seja as autoridades humanas, é essa influência que eles estão recebendo. Quando eles chegam na fase da adolescência, entende? Quando eles chegam na fase da adolescência, irmão, ninguém segura eles na igreja. A Mila estava lendo uma pesquisa, feita nos Estados Unidos. Irmãos, pasmem, 60% dos jovens se desviam ou esfriam na fé. Não assumem alguns não assumem que desviaram, continuam indo na igreja, no primeiro ano de faculdade. Então eles ficaram tão impressionados com esse dado, que eles foram tentar descobrir. Por quê? Deve ser o que eles estão aprendendo na universidade. Deve ser os ensinos que estão indo de conta com a palavra de Deus. Talvez as amizades deles, não é? E o mundo mesmo, a sedução do mundo, está fazendo com que eles esfriem ou desviem. E sabe o que? Eles fizeram uma pesquisa com esses jovens. E eles preencheram um questionário. Irmãos, 95% deles respondeu que a razão deles se desviarem, na verdade, não foi a universidade. Eles só assumiram um posicionamento que eles tinham tomado lá atrás. Sabe qual foi a resposta deles? Todos marcaram, quase todos marcaram. Hipocrisia dos pais. O meu pai na igreja é uma coisa, em casa ele é outra completamente diferente. Cansei disso, cansei dessa mentira. Eu vou assumir o que eu sou igual ao meu pai. Eu sou incrédulo igual ao meu pai. Se não der para dizer amém, diga ai. Muito bem. Então veja bem. Agora vamos lá, eu estou terminando aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Esses dois foram libertos da escravidão, irmão, de esfriarem, de ir para uma outra nação e ficar longe de Deus, de ser escravo do inimigo, não é? Eles permaneceram na terra de Deus, na terra do pão. Sabe por quê? Porque eles tinham uma mãe que orava, uma mãe que cria de verdade que as coisas iam mudar, e uma mãe obediente, mesmo quando o seu líder estava longe dela. Eles viram isso. Agora escuta bem. E o pai deles? Eu falei, pais heróis, né? Aí os irmãos, né, os maridos estão falando, poxa pastor, mas o senhor encheu muita bola dessa mulher, né? Puxa vida aí, e nós? Irmãos, esse homem, eu nunca tinha percebido o quanto que esse homem é importante nessa história. Quer ver? A quarta coisa que eles tinham e última,
Por isso que eles foram libertos. Eles tinham um pai cheio do temor do Senhor. Agora preste bem atenção aqui no versículo, olha só, no versículo 1, não é? Olha o que essa mulher vai dizer, que vem acompanhar comigo. 4:1. Certa mulher dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, olha só o que ela vai dizer. Olha só a intercessão dela. Em que é baseada essa intercessão dela? Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabias. Tu sabes. Diga comigo, tu sabes. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Irmãos, o temor do marido dela era conhecido do profeta de Deus. O que ela está reivindicando? Por que ela está dizendo isso? Porque ela sabe. Isso aqui, ó, segundo Reis, ela tem todo um Pentateuco para ler já. Ela tem toda a lei, ela sabe que está escrito que no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso será seguro para os seus filhos. Ela sabe disso. O que ela está dizendo é, Senhor, meu pastor, meu profeta, não é? Tem alguma coisa errada, porque o meu marido teme ao Senhor, e os meus filhos estão sendo levados pelo inimigo. Tem alguma coisa errada. Ela está reivindicando. Irmão, a oração dela, escuta bem. Toda a oração dela, toda a fé que ela tem e a obediência que ela apresenta são firmadas na certeza que ela tem de que o marido dela é um homem que teme a Deus. Vocês estão me entendendo? Irmão, a vida desse homem, o temor que esse homem tem de Deus, vai abençoar os filhos dele. O profeta vai responder, porque o profeta reconhece, de fato, o teu marido teme o Senhor. Por isso que ele disse, então vamos resolver essa parada, tem alguma coisa errada mesmo. Eles não podem ser levados não, porque tem uma promessa sobre a vida deles. Amém, queridos? Nossos filhos são filhos de um pai, agora eu estou falando de um homem, que tem o temor do Senhor. Não é? O que é o temor do Senhor, pastor? A maioria de nós vai responder assim, que o temor do Senhor é... O que fala lá em Provérbios? O temor do Senhor é... aborrecer o mal. Isso é o temor do Senhor? Também é. O que é então aborrecer o mal? É odiar o que Deus odeia. Então Deus odeia isso aqui? Odeia. Então eu também vou odiar. Não é? Então o que é o temor do Senhor? Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Agora presta atenção, irmãos, é só isso? Claro que não. E eu creio que muitos de nós temos falhado nisso, porque olha só, quanto maior for a nossa compreensão da grandeza de Deus, maior será a nossa capacidade de temê-lo. Irmão, quanto nós sabemos que Deus é grandioso, poderoso, realmente? Quanto nós temos estudado nas Escrituras, entendido a sua grandeza e o seu senhorio, que Ele é Senhor, Ele é dono absoluto. Irmãos, parece que nós não temos essa compreensão. O apóstolo Paulo chega até fazer uma denúncia para a igreja em Roma. Ele diz, eles tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Sabe que é Deus, mas não dá glória, não o honra como ele merece. Irmãos, olha só o que diz aqui, só para a gente ter um vislumbre da grandeza de Deus. Lá em Isaías 40, o povo de Israel está falando justamente sobre isso. Nós estamos passando por toda essa dificuldade e Deus parece que não resolve o nosso problema. A resposta do profeta é, vocês não estão entendendo quem é Deus e a sua grandeza. Aí ele começa a dizer, Deus, as nações são para ele como a gota que cai de um balde. Essas nações que estão ameaçando vocês, para ele é como se fosse uma gotinha. Ele diz assim mesmo, os oceanos cabem na palma da sua mão. Olha a grandeza de Deus. E ele diz, e ele pesou os outeiros e os montes em balança de precisão. Sabe o que é a balança de precisão? Ela pesa até um fio de cabelo. Não é? Tanto que ela é sensível. E Deus fazendo o Everest, ó,
Maior montanha do mundo. Está pronto. E fala que ele mediu os céus a palmos. Irmãos, só para você ter uma ideia, sabe quanto que é a distância? Sabe quanto que é a distância da Terra para a Lua? 380 mil quilômetros. Deus, um pau. Se essa viagem fosse feita num desses Boeings, que tem uma velocidade aproximada de 800 quilômetros por hora, precisaria de 21 dias sem parar para abastecer para chegar na Lua. Deus mediu a pau. Eu nem digo que foi a pau, sabe por quê? Porque a distância para o Sol é 1,5 milhão de quilômetros. Precisaria de 21 anos para esse mesmo avião chegar no Sol sem parar. A pau. Deus fazendo. Irmãos, o Sol é uma estrela, a gente sabe. E a distância da Terra para a estrela mais próxima do sistema solar mais próximo da gente, precisaria de 23 bilhões de anos para a gente chegar lá nesse avião, sem abastecer. Deus fez tudo isso a palmos, e a Bíblia diz que ele conhece cada uma dessas estrelas pelo nome. Aleluia. Ele é enorme. Ele é poderoso. Ele é Senhor de tudo. Ele é o Rei da glória. Entende o que eu estou falando? A grandeza de Deus não é só, o Senhor não concorda com isso? Então eu também não. Irmãos, Ele é Deus. Ele é Senhor. Criador dos céus e da terra. Isso é o temor do Senhor. Pelo menos é um vislumbrezinho do que é o temor do Senhor. Agora, quais são os benefícios do temor do Senhor na nossa vida? Primeiro lugar, irmão, escuta bem. Temor do Senhor não é uma coisa assim, eu acho que eu vou aqui. Acho até que eu quero esse negócio aí, pastor. Irmãos, é um mandamento. Eclesiastes 12, 13 diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Os benefícios do temor do Senhor: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia. Diga comigo: nada falta aos que o temem. Irmãos, é isso que essa viúva está reivindicando. Eliseu, meu profeta, homem de Deus, está faltando grana para eu pagar essa dívida. Mas o meu marido temia ao Senhor, e você sabe bem disso. Você é testemunha. Isso é um testemunho na igreja. Vocês sabem que o meu marido temia o Senhor. Ele era um dos discípulos do profeta. Ele fazia parte do presbitério de governo da igreja. Ele era um presbítero. Vocês sabiam a vida dele. É isso que ela está reivindicando. E está faltando grana. Mas a Bíblia diz, o Salmo diz, que nada falta aos que o temem. Ou seja, aqueles que amam o que ele ama, aqueles que odeiam o que ele odeia, e aqueles que entendem a sua grandeza e se prostram diante deles. Eu amo essa música, né? Essa última que tocou aqui, não é? O que é que os anjos veem, não é? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem que os fazem cantar? Santo. Irmãos, o que eles veem é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais passou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, eu já falei esse benefício: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Ou seja, é isso que ela está reivindicando. Os filhos dela estão em perigo. Salmo 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Você não vai pedir para ninguém. Feliz serás e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Entende que toda a oração dessa mulher é baseada nessa certeza que ela tem do marido dela. Que o marido dela é um homem que tem o temor de Deus.
não é? E ela ora, e ela está reivindicando essas promessas aqui. Provérbios 22, 4, o galardão do temor do Senhor será riqueza, honra e vida. O que é galardão? É recompensa. O homem que teme o Senhor, ele vai ter riqueza, honra e vida. Pastor, e aí, como é que a gente adquire o temor do Senhor? Eu falei hoje de manhã sobre isso, Deuteronômio 17, 19, que o rei tinha que ter a cópia da lei, para ele meditar todos os dias da sua vida, para que ele aprendesse a obedecer, a não se ensoberbecer. Mas tem mais uma coisa, ele terá consigo o livro e nele lerá todos os dias da sua vida, para aprender a temer ao Senhor. Então como que eu aprendo a temer ao Senhor? Como que eu vou aprender o temor do Senhor? Irmãos, olha a boa notícia. O temor do Senhor se aprende, é o princípio da sabedoria. Quando eu começo a saber, quando eu começo a entender, naturalmente eu vou começar a temer. Eu vou começar a entender quem é Deus. Eu vou começar a entender, não é? O que Ele ama, o que Ele odeia. Eu vou começar a amar, a obedecê-lo. Então, irmãos, são pais de oração, de fé, de obediência, mas de temor do Senhor. Acho muito lindo isso. Muito lindo isso. Tá bom. Vamos ficar em pé para parecer que está terminando. Eu quero fazer um desafio para vocês aqui. Eu quero pedir uma coisa. Todos os jovens, o que é que a gente vai chamar de jovem? O que é que a gente vai chamar de jovem? Pessoas que ainda não casaram, veja bem, quem entendeu? Pessoas que ainda não casaram, que vão casar, e que ainda não têm filhos. Ah, pastor, como é que fala? Eu falei, pessoas que não casaram. E pessoas que ainda não têm filhos, tá? Então, se você está dentro dessa... Obrigado. Isso mesmo que ela disse. Você está dentro disso, então, eu quero que você venha aqui. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora com vocês. Vem cá. Não tenho filho e ainda não sou casado.